Boa noite. Hoje o nosso plantão de português vai ser um pouco diferente, porque eu estou gravando esse vídeo, não é ao vivo. A gente está tentando padronizar a forma de fazer os plantões e eu conversei com alguns outros plantonistas de outras matérias e eles sugeriram esse aplicativo que gravava e eu conseguiria dividir a tela. Agora vocês estão conseguindo ver o que eu vejo no meu computador. E conforme for passando o tempo e eu for explicando, o chat está aberto para vocês e eu vou poder ir tirando as dúvidas de vocês. E de qualquer forma eu vou querer um feedback se esse método é melhor, se o método melhor é o ao vivo, como eu fazia. Esse é o primeiro aviso, né? Que é óbvio, tá gravado e a gente vai conversando pelo chat. O segundo aviso é: não sabemos como vai ser daqui para frente com essa coisa de coronavírus, etc e tal. Então, eu vou fazer essa aula de interpretação de texto para a gente rever interpretação, para vocês lerem, para vocês não pararem de estudar. Mas eu acredito que para os próximos dias eu consiga avançar na matéria conforme os professores, os outros professores de português forem ensinando e seguindo com vocês. De qualquer forma, eu deixo aqui o recado, quero pedir para vocês que vocês assistam as lives, acompanhem a gente, vocês devem ter recebido mensagens da gente durante a semana, algumas pessoas que não estavam assistindo, para voltarem a assistir, porque é importante que vocês não percam o pique. Porque, assim, o plantão era uma coisa para quem tinha mais dificuldade, mas agora, com essa pandemia e todo mundo em casa, o plantão se torna essencial para vocês continuarem estudando sem perder o ritmo. Então, é isso. Assistam, falem com os seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem, que são da turma de vocês, para assistirem tanto os plantões durante a semana, que a gente deve manter como sempre faz, português às terças, segunda-feira matemática, enfim, geografia, as outras matérias que tem plantão. E sábado a gente vai tentar pegar o horário de plantão, não, o horário de aula, que vocês já tinham aula sábado o dia inteiro, e ver se os professores presenciais podem fazer esses vídeos também para continuarem com a matéria. Qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato, não só aqui pelo chat agora, como pelo meu celular, meu número está lá no grupo, pelo WhatsApp, pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail também, eu vou deixar meu e-mail sempre com vocês à disposição para responder. E é isso, vamos começar a aula, interpretação de texto. Vocês receberam o PDF, eu espero que vocês tenham feito em casa, e agora o PDF está exposto aqui para todo mundo conseguir acompanhar. De qualquer forma, eu vou ler os textos com vocês e vou fazendo as questões. Cego e amigo Gedeão à beira da estrada. Moacir Cicliar. É o texto. Vamos começar. Este que passou agora foi o Volkswagen 1962, não é, amigo Gedeão? Não, cego. Foi um Cinca Tufão. Um Cinca Tufão? Ah, sim, é verdade. Um Cinca potente e muito econômico. Conheço o Cinca Tufão de longe. Conheço qualquer carro pelo barulho da máquina. Este que passou agora não foi um Ford? Não, cego. Foi um caminhão Mercedinho. Um caminhão Mercedinho, quem diria? Faz tempo que não passa por aqui um caminhão Mercedinho. Grande caminhão, forte, estável nas curvas. Conheço o Mercedinho de longe. Conheço qualquer carro. Sabe que há muito tempo sento à beira dessa estrada ouvindo os motores, amigo Gedeão. 12 anos, amigo Gedeão. 12 anos. É um bocado de tempo, não é, amigo Gedeão? Deu para aprender muita coisa, a respeito de carros, digo. Este que passou não foi um gordinho teimoso? Não, cego, foi uma lambreta. Uma lambreta. Enganam a gente essas lambretas, principalmente quando eles deixam a descarga aberta. Mas como eu ia dizendo, se há uma coisa que eu sei fazer é reconhecer automóvel pelo barulho do motor. Também não é para menos, anos e anos ouvindo. Esta habilidade muito me valeu em certa ocasião. Este que passou não foi um Mercedinho?
Não, cego, foi o ônibus. Eu sabia. Nunca passam 2 Mercedinhos seguidos. Disse só para chatear. Mas onde é que eu estava? Ah, sim. Minha habilidade já me foi útil. Quer que eu conte, amigo Gedeão? Pois então conto. Ajuda a matar o tempo, não é? Assim o dia termina mais ligeiro. Gosto mais da noite, é fresquinha nessa época. Mas como eu ia dizendo, alguns anos atrás mataram um homem a 2 quilômetros daqui. Um fazendeiro muito rico. Mataram com 15 balaços. Este que passou não foi um Galaxy? Não, foi um Volkswagen 1964. Ah, um Volkswagen, bom carro, muito econômico. E a caixa de mudanças muito boa. Mas então, mataram um fazendeiro. Não ouviu falar? Foi um caso muito rumoroso. 15 balaços. E levaram todo o dinheiro do fazendeiro. Eu, naquela época, já costumava ficar sentado à beira da estrada, ouvi falar no crime que tinha sido cometido no domingo. Na sexta-feira, o rádio dizia que a polícia nem sabia por onde começar. Este que passou não foi um candango? Não, cego, não foi um candango. Eu estava certo que era um candango. Como eu ia contando, na sexta nem sabiam por onde começar. Eu ficava sentado aqui nesta mesma cadeira, pensando. A gente pensa muito, de modos que fui formando um raciocínio. E achei que devia pedir ajuda à polícia. E achei que devia ajudar a polícia. Pedi ao meu vizinho para avisar ao delegado que eu tinha uma comunicação a fazer. Mas este agora foi um candango. Não cego, foi um gordinho e teimoso. Eu seria capaz de jurar que era um candango. O delegado demorou a falar comigo. De certo pensou. Um cego? Que pode ter visto um cego? Estas bobagens como é, amigo Gedeão. Sabe como é, amigo Gedeão? Mesmo assim apareceu, porque estavam tão atrapalhados que iriam até falar com uma pedra. Veio o delegado e sentou bem aí onde estás, amigo Gedeão. Este agora foi o ônibus? Não, cego, foi uma caminhoneta Chevrolet Pavão. Boa esta caminhoneta, antiga, mas boa. Onde é que eu estava? Ah, sim. Veio o delegado, perguntei. Senhor delegado, a que horas foi cometido o crime? Mais ou menos às 3 da tarde, cego, respondeu ele. Então, disse eu, o senhor terá que procurar um Oldsmobile 1927. Este carro tem a surdina fraca. Uma vela de ignição funciona mal. Na frente viaja um homem muito gordo. Atrás, tenho certeza, mas iam talvez 2 ou 3 pessoas. O delegado estava assombrado. Como sabe de tudo isto, amigo? Era só o que perguntava. Este que passou não foi um. Este que passou não foi um DKW? Não, cego, foi um Volkswagen. Sim, o delegado estava assombrado. Como que sabe tudo isto? Ora, delegado, respondi. Há anos que sento aqui na beira da estrada ouvindo automóveis passar. Conheço qualquer carro. Sem mais. Quando o motor está mal, quando há muito peso na frente, quando há gente no banco de trás. Este carro passou para lá às 15 para as 3 e voltou para a cidade às 3h15. Como é que tu sabia das horas? Perguntou o delegado. Para, delegado. Se há uma coisa que eu sei, além de reconhecer os carros pelo barulho do motor, é calcular as horas pela altura do sol. Mesmo duvidando, o delegado foi. Passou um Aero Willis? Não, cego, foi um Chevrolet. O delegado acabou achando o Oldsmobile 1927 com toda a turma dentro. Ficaram tão assombrados que se entregaram sem resistir. O delegado recuperou todo o dinheiro do fazendeiro e a família me deu uma boa bolada de gratificação. Este que passou foi um Toyota? Não, cego, foi um Ford 1956. Aí você tem informação, acabou o texto e você tem informação embaixo. O texto acima foi publicado no Para Gostar de Ler, volume 9 contos, editora Ática, São Paulo, 1984. Estou fazendo esse comentário porque é importante quando a gente faz interpretação de texto. Além de ler o texto mais de uma vez, ainda mais um texto grande desse, que eu coloquei em provas, a interpretação de textos pequenos e textos grandes, mas assim, além de ler mais de uma vez um texto grande desse para você ter certeza que entendeu, é bom você prestar atenção no nome do autor, onde foi publicado, o ano. Você ter o contexto da história ajuda também a responder algumas questões. Não, talvez não diretamente de informação, mas algumas outras de interpretação, mas algumas outras questões do texto.
Aí vamos para a questão número 1. Eu vou contar um tempinho aqui para vocês poderem responder e qualquer coisa vocês vão falando no chat. Número 1. Minha habilidade já me foi útil. Quer que eu conte, amigo Gideon? Pois então conto. De acordo com o texto, a qual habilidade o cego se refere? Letra A, habilidade de contar histórias. Letra B, habilidade de reconhecer automóveis pelo som. Letra C, habilidade de investigar. Letra D, habilidade de criar. Acho que essa é bem simples. A habilidade da qual o cego se gaba durante todo o texto é a habilidade de reconhecer automóveis pelo som. Letra B de bola. Número 2. No texto acima, há dois enredos. O que está sendo vivido pelo Gedeão e pelo cego, a história principal por si, bem como a história que é contada pelo cego, sobre o fazendeiro, enfim, as pessoas fugindo no carro e tal. Ao final, de acordo com o contexto, podemos concluir que o momento vivido pelo cego e pelo Gedeão ratifica a história contada pelo cego. B. A história contada pelo cego é verídica, apesar do que acontece no momento vivido pelo cego e pelo Gedeão. C. O momento vivido pelo cego e pelo Gedeão contradiz a história contada pelo cego. D. A história contada pelo cego aconteceu momentos antes do momento vivido pelo cego e pelo Gedeão. Vou dar um tempinho para lerem as alternativas com calma e irem colocando as respostas que vocês entendem corretas. Aí, assim, isso é o grande ponto de humor da história, né? É um cego que fica contando que ele conhece os carros pelo som e durante todo o texto, aparentemente ele não conhece esses carros pelo som porque ele erra todos os modelos de carro. E a história que ele conta de ter encontrado o delegado, indicado o carro, não sei o quê, tem outro desfecho. Aparentemente, nessa história, ele acerta o carro, apesar de ter errado todos os carros durante a história. Então, o momento vivido pelo cego e pelo Gideão contradiz a história contada pelo cego. Só para apontar aqui na letra A, ratificar é confirmar. E retificar com é corrigir. São duas palavras que são muito parecidas e que podem aparecer e têm significados totalmente diferentes. Ratificar com A é confirmar e retificar é corrigir. Eu gosto de usar palavras diferentes para vocês estarem preparados para esse tipo de vocabulário na hora da prova. Continuando, eu escolhi como segundo texto a música da Marília Mendonça, Eu Sei de Cor, que acredito que seja bem conhecida de vocês. Eu não sou exatamente a pessoa que conhece sertanejo assim profundamente. Eu conheço essa música, ela tinha algumas coisas que eram boas, algumas frases, algumas coisas que eram boas para questões, estão até marcadas no texto. Então eu vou ler e a gente vai fazendo as questões. Eu sei de cor. Já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente para outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando tiver jogado a chave fora. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente para outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar para trás, eu já fui embora. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doer sem você. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente para outra hora.
vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente para outra hora e quando se der conta já passou. Quando olhar para trás já foi embora. Enfim, vocês conhecem a música. Questão número 1. A expressão sublinhada no texto, linha 2, representa registro de variação linguística informal, que pode ser substituído sem modificação do sentido por. Esse L2, linha 2, eu quis colocar a questão assim para vocês se acostumarem a ir e voltar no texto, Além de ler mais de uma vez, o ideal é que vocês façam isso, vão e voltem no texto. Expressão sublinhada no texto, linha 2, vamos procurar que expressão é essa. A encheção de saco. Encheção de saco, essa expressão. Representa registro de variação linguística informal. Encheção de saco é uma expressão da língua informal que pode ser substituído sem modificação do sentido por A. Inflação. B. Perturbação. C. Moleza. D. Abstração. Essa é fácil. Letra B. Perturbação. Encheção de saco é perturbação, certo? Vamos lá. Número 2. O verso em negrito no texto, linha 4, traz uma expressão muito utilizada para indicar. Vamos voltar na linha 4. Enquanto você está indo, eu estou voltando. Essa expressão, você está indo, eu estou voltando. Ela indica que o emissor anda em grande velocidade, que o emissor faz viagens rápidas, que o emissor tem o raciocínio mais rápido do que o interlocutor, que o emissor não para de caminhar. Essa 2 também eu acho que é tranquila. Enquanto você está indo, eu estou voltando. É que eu raciocino mais rápido que você, que eu tenho alguma esperteza a mais. Então, acho que a letra C é a mais adequada. Número 3. O eu lírico do texto. Eu lírico é o eu poético. É a pessoa num texto de poesia, como é a música. É a pessoa que está emitindo a música, o eu lírico, o personagem que fala aqueles versos. O eu lírico do texto passa por uma crise em seu relacionamento com outra personagem que a abandona aos poucos. É basicamente sobre isso que é a música, né? Qual dos versos abaixo melhor retrata essa afirmação? Letra A. Já tá ficando chato, né? Letra B. Prepara que eu já tô me preparando. Letra C. E todo esse caminho eu sei de cor. Letra D. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Eu coloquei como gabarito a letra D. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Porque é ela que explicitamente fala que a personagem está abandonando a outra. Assim, você pode dizer que a música inteira é sobre isso. Mas questões de interpretação de texto podem ter mais de uma resposta correta. E na hora de uma múltipla escolha, você tem que marcar a que responde melhor a pergunta. A que aparentemente é mais completo, ou mais abrangente, ou que se encaixa melhor no que diz o enunciado. Apesar de pela interpretação você conseguir mais de uma. E nesse caso é a letra D. Porque eu coloquei explicitamente no enunciado que é uma personagem que abandona a outra. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. É literalmente isso. Agora nós vamos para uma questão do Enem do ano passado. Para ver se vocês estão conseguindo realmente pegar a coisa da interpretação. Vamos ler o texto que eles passaram aqui. De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema
quando a matéria é falsa. E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura, mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição ou tendência. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procuro checar as fontes, ir aos links originais. Aí eles colocam autor, disponível, onde e esse texto é adaptado dessa página, né? O texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos possa ter como consequência letra A, displicência natural das pessoas que navegam pela internet. Letra B, desconstrução das relações entre jornalismo e literatura. Letra C, impossibilidade de identificação da origem dos textos. Letra D, disseminação de ações criminosas na internet. Letra E, obtenção de maior popularidade nas redes. Vou deixar o texto aqui para vocês darem uma olhada. As alternativas. Bom, vamos responder. A resposta do Enem para essa pergunta é a letra D de dado. Disseminação de ações criminosas na internet. Por quê? Ele fala que inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que sempre está sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá nas várias direções. E ele coloca, o problema é que não... pior ainda é se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Então, para prejudicar a imagem de algum partido ou algum político, que gere injúria, calúnia ou difamação, né? Isso que está no texto. Então, displicência natural das pessoas que navegam pela internet não é consequência. Desconstrução das relações entre jornalismo e literatura, ele não menciona em nenhum momento aqui. Impossibilidade da identificação da origem dos textos também não é consequência, pode ser a causa do compartilhamento, mas não é a consequência que ele coloca aqui. Ele, inclusive, fala que checa as fontes e tal. Obtenção de maior popularidade também não é assunto. A mais próxima do que o texto está comentando é a letra D, disseminação de ações criminosas na internet. Inclusive, ele menciona injúria, calúnia e difamação. Aí peguei outra questão do Enem, essa de tirinha, das cobras do Veríssimo. Ele costuma publicar essas tirinhas das cobras conversando. Aí escolheram uma das tirinhas para fazer essa questão. Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim, mas só para outros cientistas. Luiz Fernando Veríssimo, as cobras, se Deus existisse, que eu seja atingido por um raio. Aí o enunciado, no que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz um humor brincando com a letra A, caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Letra B, deteriorização do conhecimento científico na sociedade contemporânea. Letra C, impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo. Letra D, dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. Letra E, complexidade da reflexão presente no diálogo. Vou deixar aqui.
Enfim, vou responder. O gabarito letra A. Caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. O que acontece? O humor está em falar que os cientistas só conseguirão explicar o universo para outros cientistas porque a linguagem científica é uma linguagem muito específica. Uma linguagem muito... não muito rebuscada, mas muito técnica, muito difícil, de difícil acesso para outras pessoas. E isso tem até a ver um pouco com variação linguística que a gente estava estudando nas primeiras aulas. É uma variação linguística de um contexto de um grupo, né? Um grupo de cientistas que falam dessa forma específica e que se compreendem porque eles já têm os conceitos, já sabem os conceitos dessas palavras. Então, assim, essas questões eram o que eu tinha preparado para hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, não só sobre essas questões, sobre outras questões de interpretação de texto, que tem em outros textos. Eu vou disponibilizar, vou me organizar essa semana para disponibilizar todos esses PDFs no Moodle também, além de disponibilizar no grupo, porque no grupo fica aquela confusão, eu jogo um link, aí outras pessoas conversam, vocês perdem o link, não conseguem baixar. Não sabemos como é que vai ficar para as próximas semanas, mas o que vocês podem ter certeza é que as lives continuam. Não no estilo de live, né? Os plantões continuam. Eu vou tentar usar esse estilo de aula da melhor forma. Espero o feedback de vocês. E por hoje é isso. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa para comentar, vou ficar aqui uns instantes para esperar um pouquinho mais, mas por enquanto é isso. Eu não vou avançar na matéria se vocês não tiverem avançado na matéria com os outros professores de português, porque essa turma é de exercícios. Estou focando agora em interpretação de texto, mas essa turma é de exercícios. Se a gente não conseguir avançar na matéria com os outros professores, de repente, semana que vem, eu faço uma revisão geral de acentuação, trago outras questões de acentuação gráfica, a gente tira todas as dúvidas, e vejo com os outros professores se tem algum outro toque, alguma outra coisa que eu possa passar para vocês. No mais, as questões de interpretação de texto são assim, vocês têm que ler os textos mais de uma vez. Enfim, não sei porque eu estou passando o PDF para cima e para baixo. Mas vocês têm que ler os textos mais de uma vez, vocês têm que prestar atenção nos detalhes, prestar atenção nas ironias, no humor, que é isso que eles sempre perguntam, um texto com um final surpreendente. E ler mais de uma vez e ler as opções com atenção. Volta e meia tem uma pegadinha. Tomar cuidado com aquilo que eu falei, de questões que às vezes tem mais de uma resposta mesmo, mas tem uma resposta que é mais precisa. E isso a gente só aprende fazendo questões, fazendo exercícios, então pretendo trazer mais, né, nos próximos encontros, e é isso. Obrigada, gente.